Será que é saudável uma criança ficar tanto tempo na frente das telas? Nas redes sociais, jogando videogame? Será que há diferença entre um e o outro? Será que isso pode atrapalhar o desenvolvimento infantil? Como lidar com isso? Numa pesquisa recente nos Estados Unidos, foi verificado que uma criança recebe seu primeiro smartphone por volta dos 7 anos. Será que isso está de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde fala, por exemplo? Esse é o tema do nosso Chá com Prosa de hoje. E vamos discutir as telas e as crianças. E aí, pessoal? O que vocês sabem disso? É interessante, né? Porque, assim, você falou, será que é recomendado isso, né? O que a gente tem, por exemplo, a Associação Pediátrica Americana recomenda que crianças de 6 a 12 anos fiquem no máximo 2 horas na tela, né? E se ela tá ganhando um smartphone, ela vai ficar no mínimo, sei lá, 1 hora em um dos aplicativos, né? Assim, jogos, enfim. A grande chance, porque não tem um limite, né? E acredito que tela é TV também, né, Vivian? Sim, tudo, né? Todas as telas, e que isso deveria ser balanceado com outras atividades. Então, assim, e além disso, tem uma recomendação de que o conteúdo dessas 2 horas seja prioritariamente educativo, né? Também pode ser recreativo, mas principalmente educativo, né? Então, a gente vê que o que acontece não é isso, né? Assim, e, e é difícil hoje em dia, porque tudo é tela, né? Tudo é. Tem escolas que o estudo é no computador, né? Então, assim, é bem complicado ter esse tipo de controle, assim, né? Claro que também não dá para ser radical e tirar o seu filho do que é oferecido ali na sociedade, né? Mas o quanto também a gente deve ceder a esses limites, né? Tem alguns pacientes, assim, que já têm filhos de diferentes faixas etárias, né? Com 12, 13, outros com 6, 8, que assim, todo mundo já tem smartphone, mas eu não dei para o meu filho ainda, né? E aí ele fica reclamando que só ele que não tem, mas eu sei que isso é o melhor para ele. Então é sempre é um dilema, né? Assim, porque o quanto essa criança também se sente fora do grupo, né? Ou não. Então não é tão fácil, né? A gente estabelecer esses limites assim. Mas o que se sabe é que realmente não é tão saudável, né? Assim, tem vários estudos já demonstrando isso, assim, que pode trazer uma série de malefícios, porque, por exemplo, se uma criança dessa idade, vamos supor que ela fica ali 5 horas na escola e fica o resto do dia na tela, né, o quanto que ela está se dedicando mesmo a atividades físicas, né, atividades de interação, além daquelas da escola. Então, uma série de problemas assim que a gente precisa considerar, né? Tanto que ela passa tempo com os animais, né? E, enfim, com o mundo real, eu tô ouvindo latido aqui, tá me lembrando, né? Então, o quanto de ambiente mesmo real tem nesses, nessas interações dessas crianças, né? Acho que são perguntas que a gente tem que se fazer. Eu fiquei imaginando uma cena meio exagerada, mas nem tanto. É, de expor um feto que está se desenvolvendo dentro do ventre materno a telas. Eu imaginei essa situação porque eu vejo o ser humano é, que ele tem uma gestação interna, mas ele nasce tão imaturo, né, para a vida, ele está tão dando continuidade ao seu desenvolvimento fora do ventre. Isso eu diria que acontece na primeira infância, né, principalmente, mas até a adolescência a gente está se formando estruturalmente, fisicamente, biologicamente, cognitivamente, emocionalmente. É tudo, está se formando. Então é um período tão precioso, né, que, que expor a exposição às telas, né, é, pra, parece tão fora da natureza biológica. Social não é, né? O social é muito natural.
Mas na natureza biológica de um ser que está se desenvolvendo, eu acho meio gritante, assim, essa exposição, né? É, e o impacto disso, eu sinto que as telas em si é algo relativamente recente, né? O impacto disso a gente já está colhendo nessas gerações que nasceram nessas últimas décadas. E eu sinto que o impacto é triste, assim. Sei lá, o número de jovens ou de crianças depressivas ou até com tentativa de suicídios ou outras questões de saúde mental mesmo ou saúde física, eu sinto que é alarmante. A gente talvez tenha algumas pesquisas, mas a dimensão disso, desse impacto no desenvolvimento de uma pessoa, do próprio corpo, das suas funções humanas, eu sinto que é de uma magnitude que a gente não ainda tem uma noção, assim, de se imaginar, né? Muito nesse contraste de uma natureza acontecendo e se desenvolvendo e uma exposição, assim, virtual, digital, que tem um outro ritmo, que não tem uma ressonância, eu diria, pode-se utilizar esse termo, né? Uma ressonância saudável para esse desenvolver, que mesmo fora do ventre ainda é muito imaturo, tá, tá, tá se formando assim, em sua essência, em sua estrutura. Então para mim dá um choque, assim. Então para mim essa é a principal visão, assim, que eu tenho, assim. A gente nem imagina o impacto que isso está causando, né? Na verdade, né, já temos alguns dados bem mostrando bastante esse impacto, né? Como eu acho que é muito legal fazer o contraponto do que é natural e como a nossa espécie se desenvolveu e como a gente está vivendo hoje. Eu acho que se a gente for ver, nós estamos perdendo várias habilidades, né? Por exemplo, ninguém mais guarda o número do telefone. Ninguém mais sabe dirigir sem um GPS, né? Então a gente desenvolvia habilidades de memória, né? Aqui falando da vida adulta, do ser humano como um todo, habilidades espacial, né? De carro, de lugar, né? Então tentar se guiar. Eu lembro quando eu comecei a viajar e algumas aventuras por aí, eu lembro de eu estar perdido e eu procurar o sol, se era para saber se era o sul, porque eu estava com o mapa, sabe? Então, o sul ou o norte para qual lado, sabe? Então, para eu poder me situar ali, né? Então, tem muitas habilidades que já deixaram de existir, por exemplo, né? Então, tem alguns conhecimentos que, por exemplo, quando eu era pequeno, toda vez que estava muita neblina, quer dizer que vai fazer um sol forte, né? Sabe, é como se você tivesse um controle sobre a vida, sabe? A previsão do tempo e etc, sabe? Aquela neblina de manhã era um preditor quase 100% do tempo onde eu morava, de um sol, de um céu azul demais, né? Eu lembro a minha avó, que era santista, e ela falava, o vento é noroeste, vai cair um toró muito forte, sabe? Então é muito interessante isso, né? Mas eu acho que uma coisa legal em termos práticos, porque eu tenho certeza que essa é uma grande dificuldade da maioria dos pais. Tá, mas por quê? Né? Por que não ficar? Como que vai atrasar? Né? Porque tem alguns questionamentos que a gente pode fazer aqui. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, uma pessoa de 16 anos jogar videogame era um absurdo, não pode. Né? Hoje, o videogame, na verdade, não vende mais para criança, vende para adultos de 50 anos. A verdade é 50 anos. Né? Então, tem alguns movimentos, eu acho que a gente não pode. É, eu acho que o próprio videogame traz alguns ganhos cognitivos, algumas habilidades também no mundo tão tecnológico, mas dentro do desenvolvimento infantil,
Sabe, tem algumas coisas muito, muito, muito claras. Acho que a primeira é a falta de atividade física, de se mover, o sedentarismo, né? Muito tempo na tela. Se a gente pegar, olha, a próxima vez que as pessoas estão ouvindo aqui, gente, quando vocês forem para o parque, observa as crianças, né? Porque a gente adulto, a gente não vai correr por nada, não vai. Você não vai correr e pular por diversão. Você não vai, né? A gente não costuma fazer isso. Agora, uma criança, invariavelmente, ela vai estar muito ativa, né? Isso ajuda no desenvolvimento, né? Já vai gerando aí mobilidade, vai gerando um senso de risco, né? Não sei se foi no Chá com Prosa, que eu não sei se eu trouxe isso, mas que o governo alemão, por exemplo, eles estão fazendo playgrounds aonde a criança pode se machucar, para a criança desenvolver um senso de responsabilidade com o próprio corpo, sabe? Conseguir perceber se é danoso ou não. Como que vai conseguir isso? Quebrando o braço. Olha, isso aqui é uma coisa interessante. Acho que é uma coisa bem interessante. Quando eu era pequeno, era muito comum você ver uma criança com gesso. Era muito comum. Na escola, né, se pichava o gesso das pessoas. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi uma criança com gesso. Vocês lembram? Não tinha parado para me dar conta disso, né? Mas é bem interessante. E além disso, houve uma restrição dos espaços, né? Assim, acho que tem a questão das telas, mas, né, que assim, as crianças ficam mais confinadas, assim, coisas com muito poupado, né? E aí, se a gente for pegar alguns estudos com adultos, a gente sabe que a atividade física, ela é uma atividade muito essencial para o bem-estar psicológico. Tem pesquisas que falam que a atividade física ela está ali páreo a páreo com o antidepressivo ou ansiolítico. Então, olha só que interessante isso, né? E diga-se. Então, a gente está falando do quanto isso impacta, né? Por que faz mal, né? Porque parece que desenvolve tanta coisa, né? Desenvolve uma agilidade, né? Tem os estímulos, né? A gente acha que a educação é baseada em estímulos, né? Quanto mais estímulo a gente der, melhor vai ser o desenvolvimento, mas depende do estímulo, né? Então o Marcelo está falando de um estímulo motor, né? De um estímulo, eu diria, até uma ideia que o Marcelo traz sempre, que é um estímulo para a descoberta da vida, assim. E a tela parece que traz tudo pronto, assim. E para mim, assim, tira completamente algo para ela descobrir por ela mesma algumas coisas da vida, né? O próprio mundo sensorial das sensações, eu diria que ao uso, na verdade a gente sempre fala de um uso exagerado, né? Não é proibir completamente. Tem gente que é meio tecnofóbico, né? Que vai banir completamente, né? Então, e tudo, cada um tem uma escolha também de como educar o seu filho, de como conduzir tudo isso. Mas eu sinto que ao simplesmente deixar uma criança exposta por muito tempo a telas, isso vai, primeiro, fazer com que ela dê menos atenção a outras percepções, a outros sentidos dela que podem ser prejudicados, com certeza. Então, uma delas é o que acontece até nos nossos cursos, né, de Mindfulness, que é muito comum. A gente conduzir alguns exercícios de percepção pessoal, sensorial, corporal, e a pessoa falar simplesmente assim: nossa, eu tenho um corpo. Né? As pessoas esquecem que tem um corpo, né? Imagina uma criança desde cedo esquecendo que tem um corpo. Por quê? Porque o mundo inteiro está lá. Ela está tão vidrada naquilo. Imagina nós adultos, a gente já esquece que tem um corpo. E nossa geração não pegou desde a infância.
tantos estímulos de tela. Imagina essas crianças que estão pegando esses estímulos de tela desde cedo. Será Não, que e elas assim, vão diminui esquecer que tem um a corpo? habilidade empática também, né? Eu acho que diminui habilidades relacionais, assim. Eu acho não, né? Já estamos mostrando isso. Porque ela tá ali recebendo um estímulo e não interage. Então ela não sabe o impacto que as feições dela causam no outro, né? Como que o outro vai responder. Então vai perdendo uma habilidade que é extremamente necessária para qualquer interação social, né? Habilidades de linguagem, porque ali ela não precisa interagir falando nada. Então, assim, eu tô falando de crianças bem novas, né, que estão desenvolvendo isso ainda. Então, assim, é muito simples ela não precisar colocar a sua linguagem ali, que ela tá só recebendo, né? Então, a concentração, né? Porque ela perde o interesse por coisas que não são tão dinâmicas quanto a tela ali passando tão rápido, né? Então, quando ela senta para fazer uma coisa mais motora, que ela precisa um pouco mais de paciência, né? Sei lá, brincar de encaixar essas coisas, ela perde o interesse mais rápido, né? Então, os estudos estão mostrando isso, que a criança vai perdendo essas habilidades, interfere nesse desenvolvimento cognitivo, né? De atenção, de concentração. Diga, É. Marcelo. Não, eu acho que quando a gente pega e fala, né, desenvolvimento cognitivo, né, Viviane, é muito amplo, né, muito amplo. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai ia para o Paraná de carro, dirigindo, então era uma viagem de 10 horas. E eu devia já ter uns 10, 11 anos. Pessoal, eu queria morrer, sabe, com ficar atrás do carro. E não tinha nem ar-condicionado. Não era nem tão confortável como hoje em dia. Sabe, eu lembro que daqui de Mogi até Marginal Pinheiros, ali, um pouco antes da Marginal Pinheiros, tinha um prédio da Abril, que estava escrito Abril em verde, assim. Né? Eu lembro quando chegava ali, eu já estava extremamente entediado. E, tipo, não tinha dado 8% da viagem, sabe? Tipo, tinha muita viagem pela frente. E aí é uma coisa interessante, né? Tipo, eu com certeza devia encher os patová, né? Encher o saco dos meus pais, porque, né, pô, caramba, que demora. Mas você está treinando resiliência. Você está treinando resiliência mental. Muito. Vai fazer o quê? Sabe? Eu tenho uma outra história muito interessante que a minha mãe morava numa cidade aqui perto chamada Arujá e a família da minha mãe morava em Santos. Então, a gente ia de ônibus, metrô, e aqui era uma coisa muito interessante, porque eu, muito novo, eu tinha um super orgulho de falar que eu sabia chegar em Santos. Sabe? Onde pega o ônibus, aonde desce, o metrô, qual o metrô que tem que parar. Eu tinha um super orgulho disso. Mas eu tenho uma lembrança muito interessante da minha primeira infância, bem novinho, e eu querendo no metrô, querendo que chegasse rápido. Aí eu lembro que minha mãe me ensinou a colocar as mãos na janela, sabe? No vidro da janela, assim, ó. Então, quando faltava 10 estações, ela mandava colocar a mão, assim, ó. Aí eu achava o empoderamento incrível, porque quando chegava na próxima estação, eu abaixava um dedo. Aí chegava na próxima, então eu sabia quando ia chegar. Então, e pessoal, eu tenho certeza que eu era muito criança. Olha só que interessante. Né? Hoje, né, quando a criança fica entediada, antigamente, ela tinha que usar a criatividade. Ela ia desenhar, ela ia brincar com alguma coisinha, sabe? Ela ia fazer o próprio brinquedo. Quando eu era pequeno, a gente fazia carrinho com a lata de leite ninho. Né? A gente pegava o leite ninho, furava os dois lados, colocava um pouquinho de areia, um barbante e vinha empurrando, sabe? Então você vai gerando. Bom, também tem um lado ruim, e eu acho que a gente tem que entender, porque quando algumas pessoas falam que para os pais é um alívio, porque né? As telas são a nova chupeta. Porque o preço disso, tipo, era pontos na mão, vários, né? Tipo, me estourava inteiro, né? Inteiro. Eu lembro, tem uma história muito interessante, não façam isso em casa, mas a gente no campinho, a minha mãe não sabe metade do que eu aprontei. E isso era uma coisa que acontecia antes. Mas a gente no campinho, uma garrafa de cerveja vazia, aí alguém tinha comprado uma bombinha, sabe? Sempre tem alguém que. Aí um segurava a bombinha, né? Peraí, cadê a câmera? Um segurava a bombinha, o outro acendia, aí soltava a bombinha dentro da garrafa de vidro. Aí que a gente ia ver aonde ia se proteger, sabe? Então você pegava aquele monte de criança correndo, porque a gente tinha feito uma granada.
sabe? Tinha feito uma granada, né? Então, aí eu lembro que o pessoal mais velho ameaçou de bater a gente porque a gente tinha enchido o campinho de futebol de caco de vidro, O né? pessoal tá ouvindo as suas histórias, Marcelo. O pessoal vai falar assim: nossa, ainda bem que tem o celular hoje em dia. Ficar Não, mas brincando eu com acho isso que daí, né? é verdade, né? Mas eu acho que esse é o ponto. Mas tem uma coisa legal aqui, Suma, é que também eu fui descobrindo os meus limites e de aprendizagem, sabe? Sim. Quando eu era pequeno, a gente fazia rampinha e pulava os caras deitado. Olha só quem deitava. Só que um dia eu fui fazer uma rampa sozinho e eu levei um capote tão grande que, né? Então olha só que interessante. Quando a gente é pequeno, tirando o negócio da cerveja, o dono não é tão grande, você vai quebrar o braço. Mas quando você é velho, você pode bater um carro, se você não Sim, gerar algumas não, coisas. com certeza. Essas histórias acho que mostra um brincar livre, assim, né? Um criativo, um imaginativo. é, e acho que tá aí a descoberta da vida, né? Do mundo. Tá no você ter as próprias ideias, você experimentar, você viver diretamente o que acontece com o seu corpo e não ter algo pronto. Já tá pronto, fica passivo, condicionado, né? Pronto e protegido, né, Ceci? Pronto e Protegido, né? protegido. É. Porque eu fico só na tela, eu não podia mexer com os moleques grandes da rua, senão eu apanhava. Você aprende a lidar com isso, né? Eu tive um paciente já há alguns anos atrás, que ele, um cara de 30 anos, falou: se alguém pegar e falar alguma coisa, sabe, ele não parava em nenhum emprego, Uhum. né? A E gente está tem falando de. uma, e assim, né, dessa infância mais tardia, né, mas a primeira infância, assim, se a gente pensa, né, das crianças até 3 anos ali, é claro, às vezes você tá exausto, né, assim, quer um tempo de descanso, mas assim, a oportunidade que se perde de apego mesmo, né, desenvolver esse apego, eu acho, assim, para mim é lamentável, sabe, assim, eu ver, porque é muito mais fácil, pega a criança e fica ali na frente da televisão, né, e você descansa e a criança tá ali alienada da sua própria interação, né, então eu acho que é muito triste que isso aconteça, porque, assim, mais para frente a gente sabe o impacto disso, né, de se sentir insegura, de não saber, de se sentir negligenciado mesmo, né, porque não há uma atenção ali para aquela. E você vê que muitos riscos acontecem. Outro dia, num grupo de mães que eu faço parte, uma mãe mandou lá, né? Tô aqui, chego lá na sala, tá lá minha filha, o pai tava lá assistindo televisão, a menina lá, de menos de 2 anos, brincando sozinha, tinha uma cartela de comprimido no chão, assim, né? E ele nem viu, e a mãe é pediatra. Então, ela assim, né? Então, mas são riscos, assim, além do risco, né, da falta de atenção, essa relação que não se estabelece, né, de uma maneira cuidada, assim, quanto que a gente está perdendo da possibilidade de estar ali interagindo, né, e oferecendo o que a criança precisa e o que você também precisa, né, como um cuidador, assim, eu acho que é muito importante isso também, né, essa questão e uma coisa que é interessante é o modelo, né, porque, por exemplo, desde que o Romeu nasceu, quando ele acorda de madrugada, eu pego meu celular para pôr a lanterna, né? Então, desde sempre ele acostumou que eu tô com o celular na mão. É tão interessante que, apesar de eu não mostrar a tela, eu juro que, assim, ele tinha menos de 6 meses, ele já começou a olhar para minha mão para ver se eu tava com o celular, porque ele via a luz ali, né, da lanterna. Então, assim, ele sabe que tem alguma coisa assim, e ele começa a pensar, né, o que tem de tão interessante que a minha mãe tá sempre com isso, com isso na mão, né? E ele fica querendo ver, ele pede o celular, mesmo a gente não mostrando, ele pede, fica pedindo o celular. Então é muito interessante isso. Imagina se você expusesse ele ao conteúdo, sei lá, vídeos aqui, ele ia ficar só querendo. E assim, eu vejo que quando eu não dou, ele fica bravo, fica bem bravo, né? Assim, agora ele já tá manifestando. Então ele fica bem bravo, porque ele quer ter aquilo, porque que você tem, né? E eu não quero, eu quero e não posso ter. Então ele fica bem bravo quando não dá. Então essa irritabilidade, né? Essas coisas assim. Você imagina se ele tivesse sendo exposto a uma coisa que é super, assim, que ele é interessante, né? Então isso também tem estudos que mostram até dependência, né? De telas também, por causa dessa questão, né? Então
Outro dia eu conversando com uma babá, né, que eu estava entrevistando, ela falando assim que ela estuda pedagogia e tudo, e que ela cuidou de um menino que era extremamente dependente das telas, assim, quando ela tentava, tirava ele um pouquinho, mas ele queria logo voltar para ir para o computador ou ir para o telefone, né, ou para a televisão, e ficava muito irritado, assim. Então, é uma coisa triste também, né, de É, ver. você falou dois grandes temas, né, Vi? Um é a questão dos adultos que estão acompanhando os pais, os cuidadores, os responsáveis pela criança. Acho que isso a gente pode se dedicar um pouquinho em especial, porque até tô lembrando de uma fala, né? Depois eu vou falar dessa fala, mas antes eu vou comentar o seu último tema aí, que é, eu diria que hoje em dia é muito fácil nós termos crianças viciadas em estímulos digitais, né? Ou seja, me veio a palavra aqui também de estamos criando zumbis digitais, né? Porque é um ambiente de estímulos digitais que não tem vínculo. A realidade digital é muito diferente da realidade natural da vida, né? Vida aqui. Então, eu vou trazer um pouquinho da visão da medicina chinesa antiga, né? Que é assim, a gente fala que quando o bebê nasce, tem sempre essa visão de yin yang, né? E quando um bebê nasce, ele tem uma estrutura pequena ainda para se desenvolver. Então a gente fala que o yin dela é pequeno, o yin é a estrutura. Mas dentro dela está acontecendo tanta coisa que a gente fala que são as funções. As funções é o yang. E as funções estão acontecendo a todo vapor para construir essa estrutura, para crescer essa estrutura. Então a gente fala que o yang do bebê é muito maior que o yin, porque a estrutura é pequena e as funções estão a todo vapor para construir mais a estrutura, o yin. E isso é drástico assim desde o nascimento, e daí ela vai construindo a estrutura e se equilibra assim, vai começando a se equilibrar aos 7 anos na mulher, na menina, aos 8 no menino. Os ciclos, pela visão chinesa, elas são diferentes no menino e na menina, para se completar lá aos 14 e 16 anos, esse equilíbrio de estrutura e função. Daí a gente chega antes dos 14 e coloca a tela lá, uma exposição. O que isso traz? É mais estímulo yang ainda. Então algo que já está meio desequilibrado, que é natural, porque tem a estrutura pequena, a gente exacerba esse desequilíbrio. E é um desequilíbrio não só de estímulo yang, de visão, de atividade, mas de ritmo, de velocidade enorme. Porque esse talvez é um dos motivos, por exemplo, da menina menstruar precocemente, dos ciclos estarem cada vez mais precoces nas crianças. Isso acelera demais o metabolismo e acelera todo o ciclo de vida, né? Então tem algo muito drástico acontecendo, assim. E a gente expõe ainda mais, já tem um desequilíbrio, a gente expõe ainda as telas, e essas telas, pelo estímulo e pela nossa natureza de gostar de estímulo, isso acaba nos viciando, acaba viciando a criança rapidamente. Então, eu diria até que os estímulos por telas, na velocidade que tem, se assemelha a um estímulo de uma droga. Ela acaba sendo condicionada a sempre ter estímulos nesse ritmo, nessa quantidade. E ela fica, quando vocês falam de resiliência, de paciência, né? Ela
realmente fica condicionada a querer sempre dessa forma digital, de uma realidade criada artificialmente e às vezes estrategicamente desenhada para que ela se apegue ainda mais a isso, né? É meio até antiético alguns produtos infantis digitais, né? Então, assim, falar é fácil. Agora vai fazer isso com o seu próprio filho, né? Eu acho uma coisa legal, né, porque o problema é que as crianças estão aprendendo com seus pais. E isso fica muito difícil, né? Aquela coisa, faz o que eu falo, não, né, não faça o que eu faço, uma coisa assim. Isso se torna muito complexo. Se a gente for pegar algumas associações, né, se a gente for pegar a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Canadense de Pediatria, a Americana, todos eles falam que de uma criança de 5 a 17 anos, o limite máximo seriam 2 horas. 2 horas, no máximo, entre TV, videogame, redes sociais, Por dia sabe, ou por semana? joguinhos, por dia, né? E então aqui, porque junto com isso, e talvez seja muito difícil, né? Nós somos na área da saúde humana, do bem-estar emocional, então às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem o porquê, mas tem muitas pesquisas que falam que, sabe, maior nível de ansiedade, de depressão, de sentimento de inadequação, né? E a gente consegue entender alguns fenômenos desses. Então, por exemplo, pessoal, nós somos animais sociais, a gente precisa de gente. E antigamente a gente vivia entre os nossos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Os nossos o quê? Mesma classe social, mesma idade, mesmo, sabe, tinha ali um parâmetro, né? Tinha uma divisão. Então, uma criança que morava num bairro de classe pobre vai ter contato com crianças de classe pobre. Uma criança de classe média vai ter contato com crianças de classe média. E uma coisa que eu gosto de falar é que é impossível você sentir falta de picanha se você nunca comeu picanha. É impossível. É impossível. Que nem, né, o filhinho da Vivian, que tem menos de 2 anos, né, Vivian? Ele não vai pedir o celular se ele nunca tivesse visto o celular e não ia ficar com raiva se ele nunca tivesse visto. Só que as redes sociais, ela tem um ponto muito pior do que esse que a gente está falando. Porque ela traz um senso de inadequação no nível máximo. Porque até quem é da sua classe social vai parecer que vive melhor do que você. Porque você conhece as suas angústias. Você conhece o que não está bom, você conhece o que está faltando. Mas quando você olha a expressão do outro no mundo, parece que é sempre boa. Imagina para uma criança. Se a gente for pegar a adolescência, e a adolescência ela é, né, uma fase do ser humano muito conturbada, porque a pessoa está procurando, está tentando achar a sua identidade no mundo, né? E hoje ela vai até os 24 anos, e você vai ver pessoas com muito mais idade que ainda não se vê, né, com a sua identidade, isso gera agressividade e muitas outras coisas. Mas um adolescente, então, ao entrar em contato com alguns modelos, isso vai causar uma angústia no nível máximo, né? Primeiro que com a inteligência artificial agora e os filtros, ninguém mais é feio, sabe? Ninguém tem uma preguinha, ninguém tem celulite, ninguém tem, sabe? Todo mundo parece que tem dinheiro, todo mundo parece que está viajando, né? E eu atendo pessoas de classe social alta e o mesmo senso de adequação, porque parece que as amigas estão viajando, estão isso e ela nada, sabe? Então, esse impacto no desenvolvimento psicológico, né, no desenvolvimento do meu eu, é desastre. Nossa, é uma bomba. É uma bomba. E assim, né, Marcelo, às vezes mesmo a gente vê os adolescentes hoje vendo, sei lá, jogos ou vídeos de bandas, né? Sei lá, eu nem sei direito o que eles estão assistindo, mas às vezes eu acompanho pessoas conhecidas, né? E assim, aquilo é tão mais interessante do que você interagir, né? Que eu vejo que as pessoas, os adolescentes, assim, não é generalizado, né? Mas as pessoas que estão muito expostas, elas não conseguem manter uma conversa, elas respondem, né, ao que você está falando, mas assim, não tem nenhuma presença direito, porque ela quer voltar logo para aquilo que é mais interessante do que estar em interação, né?
Então é muito triste isso também, né? Assim, o quanto que isso afeta as habilidades sociais dessa pessoa que ela vai precisar, né? Assim, ela não sabe comunicar, né? Então, Eu acho que culturalmente, né, a gente tem criado, desde a infância e criança, com o excesso de estímulos digitais, pessoas que não se sentem à vontade no mundo, real. não sei se é real, né? No mundo mais natural, não digital. Ah, Uhum. não, eu não sei interagir sem estar no mundo digital. No mundo digital eu sei, eu conheço. E a gente está negligenciando essa outra realidade mais natural da vida. Uhum. E quão antes a gente excede em estímulos digitais, menor o desenvolvimento no mundo natural, no mundo das relações pessoais diretas e mais no mundo digital. Então, eu diria que é uma grande responsabilidade de todos nós, né? Então, como a gente estava falando, não é à toa que uma criança se interesse pelas telas. Uhum. Então, eu sinto que começa de nós, num reconhecimento nosso, na nossa própria vida, né? E discernir sobre o que isso está afetando a nossa relação com o mundo digital e o mundo natural, a nossa própria saúde, o nosso próprio sentido de vida, porque a gente tem tudo pronto e a gente acaba não expressando e se conhecendo mesmo. Eu diria que o autoconhecimento não é algo nobre, precisa ser espiritual ou alguma coisa assim. Começa lá nos primeiros passos na infância, onde ele está descobrindo o que é essa condição humana. É sentir o vento, é sentir o sabor, é bater o braço, é engatinhar. E essas telas, e é imaginar, é criar junto, né? Igual o Marcelo estava contando as brincadeiras, é inventar, é se divertir, né? Mas a tela parece que interrompe e eu diria que é castrador da criatividade humana. Sim. Fica lá e fica hipnotizado assim, fica e não sai daquilo e gosta daquilo, tem um prazer naquilo e fica passivo, né? É passivo. Você fica lá só recebendo. É terceirizar a vida, né? Terceirizar as habilidades humanas. E daí você perde mesmo, né? Como a gente disse no começo. Tá O perdendo todas as problema é que isso é uma habilidades fonte de humanas. angústia junto, né? Assim, Sim. uma fonte de angústia. O problema não é só o terceirizar a vida, que já é um problema enorme, né? Mas tem estudos da própria Meta, né? Da própria Facebook, que fala que eles sabem que não é salubre, eles sabem que não é bom, eles sabem que gera comportamento de vício, de dependência, né? Mas aqui tem uma coisa, pessoal, que eu acho legal, assim. Eu recomendo todo mundo que está assistindo a gente aqui assistir um filme chamado Capitão Fantástico. Sabe? Esse é um filme incrível. É um filme incrível onde o pai ele age exatamente como todas essas é, organizações, né, de pediatria, etc. Sabe? Ele cria o filho de uma maneira perfeita, mas não há ponte. E aí a criança ela se torna não hábil também para o mundo dos, entre aspas, tolos, né? E aqui eu acho que hoje em dia, Até infelizmente, é quase impossível. quanto me veio a palavra isolamento, né? Parece que isolou Sim. completamente. Fica à margem, né? Fica à margem da sociedade. Isso também é ruim, né? Sim. Então eu acho que para uma pessoa, uma criança de 16, 17 anos, 15 anos, 14 anos, você fala para ela ficar 2 horas nas telas, é, é utópico. É Uhum. utópico. Mas eu acho que o que os pais podem fazer, na verdade, primeiro dando um exemplo, é criar alternativas. Sabe? Mostrar desde pequeno atividades ao ar livre,
hoje, né, eu tive um tempo, eu fui pedalar, e eu vi uma família inteira pedalando. O pai, a mãe e os 3 filhos. Eu acho que algum ali não era filho, porque era meio da mesma idade, sabe? Então, tipo, devia ser um coleguinha. Agora, o problema é que há risco, pessoal. E a gente não está querendo uma vida com risco. Há Uhum. risco. É uma estrada de terra, passa pouco carro, passa. Mas passa carro, tem buraco, sabe? Talvez uma daquela criança voltou com o joelho ralado. Eu já caí de bicicleta, né? Só que a gente às vezes não quer o risco. E quando eu não quero o risco, porque tudo é risco. Quem faz judô, a chance de quebrar o braço é enorme, sabe? É, só que a vida envolve esse risco e o gerenciamento Uhum. desse risco. É o que eu estava falando do governo alemão. Ensinar as crianças pequenas a gerenciar o risco. E só tem uma maneira de fazer isso, saindo para a vida. E agora, só uma última coisa, pessoal, desse ponto. Se a criança ela não lida com o adverso, ela fica acostumada com um mundo muito seguro. E o que faz a ansiedade aumentar não é a insegurança, é a necessidade de segurança. Né? Isso é o pai e a mãe da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Sabe? Uhum. Não, e tem uma coisa que é importante, né? Que, assim, eu acho que dividir esse senso de responsabilidade com as crianças, a gente subestima muito também. Eu acho que até por estar tão afastado de observar o desenvolvimento, né? De ter essa disponibilidade, eu vejo que as pessoas subestimam. Até pouco tempo atrás, criança não tinha direito nem de falar o que pensava, né? Nada. Então, tirou-se delas também a responsabilização pela sua própria vida, né? E assim, por exemplo, o Romeu tem 1 ano e 8 meses. Eu observo que ele entende tudo que eu falo. Ele não fala ainda, né? Mas ele entende quando eu falo que agora a gente vai fazer isso e depois vai acabar e a gente vai fazer outra coisa. Quando eu comunico isso para ele, ele entende. Ele sabe que ele não chora, por exemplo, quando eu tiro alguma coisa, porque a gente foi combinado, né? Então eu acho que a gente não pode subestimar também as crianças, né? Eu acho que é um senso de corresponsabilização. Os pais, eles são responsáveis, uma criança até os 2 anos, ela não tem como decidir. É responsabilidade dos pais, exclusivamente, né? Então não é recomendado que elas tenham mesmo exposição a telas, mas como que você vai negociar isso? E depois disso, por exemplo, tem formas da gente negociar, né? Por exemplo, você pode de uma forma lúdica, dar fichinhas, né? Então você vai poder ter 2 horas de acesso, vão dividir em 4 fichas. Você vai escolher a hora que você vai usar. Quando acabar essa meia hora, quando você quiser, pode pedir outra ficha, né? Mas quando acabar essas 4 fichas, acabou. Né? Então, assim, é importante a criança também se responsabilizar por isso, porque não é só o pai simplesmente negar e pronto, porque ela entender por que isso é importante, né? Então ali você vai fazer outra coisa. Ela decidir se ela vai fazer outra coisa ou se ela quer gastar o tempo dela ali, né? Mas por que é importante esse limite? Acho que é muito importante a gente incentivar, né, esse senso de responsabilidade, assim, pela própria vida, desde pequeno, assim, porque eles têm muita capacidade, né, assim. Então, acho que respeitar mesmo, né, uma criança como um ser autônomo, que ainda precisa do seu limite, é importante, né? Porque ela precisa mesmo, ela se sente perdida. E eu acho que é muito legal isso, Vivian, porque é empoderar a criança, né? É fazer com que a criança. Eu acho que tem outras coisas. Até o próprio assunto de bullying. Até certo ponto, o seu filho não precisa saber que você foi lá falar com a mãe e com o diretor. Você pode Uhum, ensinar ele a lidar com isso. uhum, Né? Porque até se um dia ele for líder, etc., ele vai receber bordoada. Então, ele vai aprender a lidar com isso, com críticas. Né? Agora, se você protege sempre, você está deixando ele vulnerável. Eu tenho uma uhum. história muito legal também, que eu lembro uma vez que eu cheguei para minha mãe e falei que o Eduardo ia me bater. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Mãe, o Eduardo vai me bater. E a minha mãe perguntou assim: o que você fez? O que aconteceu? Aí eu contei. Aí ela falou assim: então você caçou, se vira. Nunca mais eu mexi com ninguém, sabe? Nunca mais. Porque aquilo ia ficar nas minhas costas. Agora, se minha mãe fosse lá conversar com a mãe do Eduardo, pessoal,
Talvez ela tenha ido, porque o Eduardo não me bateu, sabe? Talvez ela tenha ido, mas é um senso de responsabilidade, né? E aqui a gente está dando alguns exemplos que são muito pequenos, é impossível a gente dar todos os exemplos de que as crianças perdem ao ficar muito tempo na tela, mas tem a ver com esse desenvolvimento humano, né? Acho que tem a ver até com essa escolha, né? O poder de escolha. Quando a gente fica em muitas em telas, em estímulos digitais, a gente fica passivo e não precisa escolher nada, é só ficar lá, né? Então, quando a gente está no brincar mais livre, a gente tem que escolher se a gente vai jogar uma bombinha numa negócio ou se vai fazer qualquer outra coisa, né? E a Não gente vai. recomendo. Mas é claro que tem a fase de desenvolvimento de um certo discernimento, né? Às vezes a criança, de fato, em determinadas idades é sem noção de perigo, de risco, então requer um acompanhamento, né? Mas eu sinto que essa estratégia de ter uma clareza num combinado, vamos combinar previamente como a gente acha que fica bom, né? E como pais responsáveis, não ficar se martirizando, né? Ah, deixei o filho 3 horas no celular e não sei o que, né? Eu sinto que é um caminho muito pessoal, muito individual, né? Cada um tem muito a sua história, os seus princípios, as suas experiências, e a gente vai construindo. Não é a gente ficar seguindo cartilha, né? Também. Mas a gente ir descobrindo a sua natureza é uma, a natureza do filho é outra, e nessa relação de acompanhar a natureza do outro, tão preciosa isso, a gente vai descobrindo qual que é o caminho melhor aqui. Ah, vamos experimentar desse jeito? Vamos ver o que acontece? Acho que 3 horas por semana tá bom. Será que não ou não? Não sei, acho que não. Para mim vai ser melhor assim, para criança, né? Como que é? Eu acho que tendo clareza e um combinado, ó, vamos combinar e cumprir com um combinado, né? E daí, quem sabe dá certo. Ou não, e daí da próxima vez a gente pode acertar também. Ou não, mas da próxima tem outra. E A tem gente vai hora que, ser. e tem hora que a gente vai abrir mão, né, Sussuma, assim, tem hora que, sei lá, você vai prezar realmente pelo seu descanso e ok, a criança ficar um pouquinho ali, né, ou tem hora, sei lá, vai cortar cabelo, então põe um vídeo ali pra criança, né, então assim, né, não dá pra ser muito radical também, que senão a gente cai naquele lugar ali do Capitão Fantástico, né. Acho que Sim, tem que ter isso, mas é importante a gente também se responsabilizar, né, por isso. sim. Eu diria assim, como minha última fala, né, até pra gente. Porque esse é um tema gigantesco também, né? Eu acho que quando a gente fala de todos os exemplos, etc. Mas para mim, eu acho que o principal ponto de tudo isso são os pais serem bons exemplos, né? Porque senão aí fica impossível. Semana passada eu estava com um paciente meu e ele tem 2 filhos pequenos e ele falou assim: não, se o meu filho começar a despontar muito no surf, eu me mudo para a praia. E o filho dele nem anda direito ainda, pessoal, sabe? Mas muito provavelmente o filho dele vai surfar. Muito provavelmente, porque ele é daquelas pessoas que acorda 4:30 da manhã, pega a estrada, volta para trabalhar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã já está no trabalho, sabe? Então, ser um bom exemplo, eu acho que, né, se o seu filho ver você lendo, a chance dele ler é muito grande. Se o seu filho ver você fazendo atividade física, a chance é muito grande. Se o seu filho vê você fazendo atividade física só para ter um corpo bonito, a chance dele fazer isso é muito grande, sabe? Então, as crianças são grandes esponjas, né? E ela não absorve só dos pais, mas principalmente na primeira infância é basicamente só os pais, sabe? Então, ser um bom exemplo. Sim. Algo vinculado com isso que eu ia falar na medicina chinesa, a gente fala que para cuidar de uma criança, a gente precisa cuidar dos pais antes, né?
É, então, perfeito essa fala, Marcelo. E para minha última fala, eu sinto que a cada atividade que a gente oferece para a criança, né, a gente poder se perguntar assim, o quanto essa atividade de fato está sendo um estímulo para ela descobrir a própria natureza dela, ou simplesmente está condicionando e viciando a ela a esse estímulo, né? E não é para ficar neurótico, né, sobre isso, mas é que a gente, no ritmo da nossa vida, a gente está tão no automático condicionado da gente mesmo, que a gente às vezes nem se pergunta e não tem a visão e a dimensão que isso tem no desenvolver de um ser assim que tá ávido, né, pela vida, né? Então, quanto a gente às vezes está transformando essa fase tão preciosa num simples condicionamento viciante, né? E tem tanta diversidade de possibilidades de perceber a vida, e depende muito do nosso olhar, né? Da nossa atitude, do nosso comportamento nessa companhia. Acho que é bem Eu o que acho que você é. falou, né? Diga. Tipo, como que não vai desenvolver um transtorno de déficit de atenção se eu nunca aprendi, se eu nunca tive que lidar com tédio? Né? Como que eu vou ficar bom, ser resiliente, né, se eu tenho estímulo o tempo todo? Ninguém vai, sabe? Ninguém vai sentar para fazer um mestrado. Ninguém vai conseguir ler um livro. É impossível. Né? E assim, né, eu acho que a nossa responsabilidade como adultos, assim, é o que a gente está falando aqui. E por outro lado também reconhecer que é difícil, né? É difícil pra caramba cuidar da gente mesmo e cuidar das crianças do jeito que deveria ser, né? Então, assim, também ter muita compaixão com a gente mesmo, que eu acho que essa sociedade que a gente vive hoje não é uma sociedade que favorece as pessoas terem filhos, né? Então, assim, eu acho que buscar apoio, né, e ter muito cuidado, assim, com essas recomendações, porque senão, assim, até o filho tem que ser uma coisa normativa, né? O meu exemplo de maternidade. Então, só cuidar disso também, né? Assim, a gente trouxe aqui várias coisas, assim como a gente sabe de várias outras coisas que são importantes, mas também respeitar o seu próprio processo, né? Aquilo que você dá conta, porque isso também é importante, né? Até porque senão você vai se exaurir para fazer tudo de melhor e não conseguir olhar para você, né? E se você não estiver disponível também para essa criança, você não consegue oferecer o que é importante para ela, né? Então essa é a minha última fala, assim, como alguém que também está tentando fazer isso, né? E eu acho que pegar um pouco dos dois mundos, né? Do mundo anterior e Sim, do mundo de hoje. Sabe, eu acho que um videogame pode desenvolver, pode ensinar várias habilidades cognitivas, de lógica, né? De até habilidades finas, motoras, né? Eu sim. acho que também tem um ganho. E também tomar cuidado com o mundo de antigamente, porque antigamente também se dava é, leite com vinho para criança, porque daí ela acalmava. Sabe? Então, tipo, né, acho que colocar os pés no chão e tentar fazer o nosso melhor, acho que esse é um grande ponto. Bom, pessoal, se vocês gostaram, se fez sentido, curte aí, comenta, coloque aí o que você achou disso. É impossível abranger tudo que esse tema, tenho certeza que a gente deixou alguma coisa muito importante passar, e a hora que a gente desliga, a gente fala, putz, podia ter falado tal coisa. Mas se tiver aí, coloque aí, que talvez seja útil, né? Todo mundo hoje lê os comentários. E siga o nosso canal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até Até, mais. falou.